E olha, já tem visita aqui na nossa sala de visita, gente. Hoje eu estou muito agraciada. É a Andressa. Tudo bem? Tudo bem. E Luciano. Olá, Drica. Boa tarde. Tudo bem? Como é que Sejam está? bem-vindos. Já eu vou apresentar. Calma. Eu vou apresentar eles para vocês aqui, né, no mulher.com. Porque é o seguinte, nós estamos vivendo tempos onde Deus tem saído cada vez mais da vida das pessoas, também das famílias, né? As pessoas precisam preencher a sua alma. As pessoas estão em busca de novidades. A cada dia as pessoas querem novidades, mas a novidade vinda tão facilmente virou uma coisa velha, né? O celular que era bom ontem, hoje já está velho. O carro que era melhor ontem, hoje já está velho. A mensagem que você leu rapidamente já foi descartada. Mas existe uma novidade que é sempre nova e que pode preencher o seu coração, que é a palavra de Deus. Ela é sempre nova porque só ela renova a nossa vida em todo lugar e circunstância quando nos abrimos para ela. E é disso que nós vamos conversar com esses missionários, né, da comunidade Shalom aqui de Campinas, né? São consagrados e nós vamos... O que é ser missionário e consagrado? Drica, são pessoas que foram escolhidas por Deus para se dedicarem inteiramente a Deus, ao serviço da evangelização. Tem o trabalho, né? Porque vocês são de comunidade aliança, né? Sim. E tem o trabalho de vocês, trabalha como qualquer outra pessoa e no tempo que sobra vocês se dedicam à evangelização, né? Então, Luciano, você é de onde? Sou de Campinas, natural da cidade mesmo. Ah, você mora em Campinas, já é de Campinas. Nascido e morado em Campinas, né? E você trabalha com o quê? Vamos começar pela parte prática, conhecendo um pouquinho de vocês. Eu trabalho com informática há muitos anos, né, numa indústria na Grande São Paulo, né? E Deus tendo me chamado a viver esse serviço de missão, né, me faz buscar, né, onde eu estou, né, na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho, realmente estar também com aquelas pessoas que Deus colocou ali. Né, falar dele, né, falar da palavra dele para aqueles homens e mulheres. Você é casado, né? Casado, né, com Valdete, minha esposa, temos 3 filhos. Eita, coisa linda, família linda. E como é que um especialista, uma pessoa que é formada em informática, né, é um consagrado a Deus? Né? Você deveria buscar... o microfone é para você mesmo, é porque esse aqui deu um probleminha aqui. Tá ótimo. Você deveria buscar crescer, né? Construir patrimônios e para dar um futuro para os seus filhos, para a sua família. E aí você decide dedicar a sua vida inteiramente a Deus. Você não está errado, não? Pois é, né, Adriana? Então, assim, a minha conversão plena à vontade de Deus é exatamente nesse contexto. É um contexto em que eu, trabalhando, buscando sucesso profissional, buscando uma ascensão profissional, né, Deus interviu, né, nas dificuldades que a gente passa pela vida mesmo, né, na família, no casamento, com os filhos. Né. E nesse momento que, assim, que eu levei um choque, né, e aí nós, como Shalom, dizemos que foi o choque com a ressurreição de Jesus, né, percebendo que Ele nos ama, que Ele me ama, que Ele queria algo diferente e novo para mim, que eu vi a necessidade de realmente mudar, de abandonar aquele desejo de sucesso profissional, de ascensão financeira, né? Tantas coisas que o mundo oferece para nós hoje, né? De uma forma assim, muito comum, né? A gente acha que tudo se resume a isso, né? Buscar, né, ser famoso, buscar ser importante. E Deus não, que traz uma proposta bem diferente, né? De que sendo simples, né? Mas amando, aqueles que estão próximos a nós, a gente consegue ser feliz. Né? É isso mesmo. E você, Andrés, o que você faz da vida? Na verdade, eu não sou de Campinas, eu sou de Minas Gerais, Itajubá. Eita, mineira! Vim de lá. Eu vim para estudar, né, terminar, porque eu me formei lá em enfermagem e vim para Campinas para fazer um mestrado e doutorado. E eu conheci a comunidade, eu já conhecia na minha cidade, mas eu conheci o grupo de oração. A comunidade Shalom, a comunidade né? Shalom, aqui em Campinas, né, em Campinas. E aí tudo começou, né, porque eu tive que tentar fazer um equilíbrio na minha vida, no caso acadêmica, do mestrado, da pesquisa, com a comunidade. E, assim, é uma experiência maravilhosa, assim, né, de poder tocar na vida acadêmica com universitários,
com alunos, graduação, professores e também ter a minha vida com Deus, né? Ter a experiência com Deus e tentar transformar nesses ambientes, que é exatamente isso que a comunidade Aliança é chamado, né? A ser de Deus ali fora, nesses ambientes nossos. Você é casada? Não, eu sou E solteira. uma pessoa solteira, bonita, com um olhão bonito desse, olha lá, vai ser inteiramente de Deus? Que desperdício de Inteiramente umas de pessoas, Deus. né? Como é que funciona isso? É assim, é algo que Deus ele vem nos convencendo, né? Ele vem nos mostrando. E ele é em primeiro lugar. Então, as coisas elas vão se encaixando quando a gente coloca Deus à frente, né? Aí vem todo o resto. Lógico que a gente tem sonhos, né? E com Deus esses sonhos são mais bons de sonhar, sabe? De construir. Então, assim, eu tenho muitos sonhos assim na vida, também como missionária, de construí-los com Deus, sabe? É isso. Sei, sei exatamente. Gente, nós vamos falar então do contato com a palavra de Deus, né? Como é que uma vida pode ser transformada com a palavra de Deus? Gente, um livro cujas palavras são vivas, né? Tanto centenas de anos e não morrem nunca e ainda causam seu efeito. Mas como é ter o contato com a palavra de Deus? Vamos começar assim. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus, né? Então, eu percebi que aqui no Pode seu... pegar atrás de no seu- você a gente aí. tem aqui tem uma bela de uma palavra, né? E talvez muitos de nós, né, vai achar que a palavra é exatamente um livro, né? E de fato não deixa de ser. Né? Formato. Porque associamos muito, né? Quando falamos palavra, né? Exatamente a Bíblia, como um livro, como material físico, né? Mas nós que cremos, né? A palavra significa muito mais do que isso. Tanto que geralmente quando nós escrevemos palavra, nós fazemos questão de colocar a palavra com a letra maiúscula, P maiúsculo, né? Para dizer que ela tem uma personificação, tem um nome, tem alguém por trás dela, né? E quem é a palavra para nós que cremos, né? É o próprio Jesus, né? E aí poderíamos dizer, não, mas a palavra seria Deus? Claro, Jesus como homem também sendo Deus, né? Mas que desde o começo, do primeiro versículo até o último dele, né? E aí, né, após a vinda de Jesus, todos os teólogos puderam estudar e verificar, né, que Jesus se encontrava, né, em cada palavra, em cada versículo, mesmo no Antigo Testamento, né? Quando você falava de algo, de alguém, ali por trás, né, era um prenúncio, né, anunciando a chegada daquele que seria o Salvador, o Messias. Esse para nós é a palavra, é Jesus Cristo, Salvador. Pode falar. E é interessante porque a partir do momento que a gente tem esse olhar da palavra como Deus, isso muda, né? Porque eu falo por mim mesma, né? Quantas vezes eu tive contato na missa, em outras situações com a palavra, e você não tem aquele pensamento de Deus. Mas quando você realmente fala assim, nossa, é Deus falando para mim, você vê que é o próprio Deus, assim como Ele está na Eucaristia, Ele está na palavra, sabe? É Ele falando, é a palavra dele. Então, quando você tem essa noção, você acaba que realmente querendo aquela palavra. Então, todas as situações da sua vida, você ter o contato com a palavra para poder ter tomar alguma decisão na sua vida, para poder dar passos na sua vida, sempre procurar ler a palavra e tirar algo para você naquele momento. Assim, isso muda um pouco a perspectiva até da forma como a gente lê a palavra, né? Porque como eu tenho amigos que fazem dessa forma, leem a Bíblia como se fosse um livro qualquer, né? Mas à medida que a gente reconhece que é Deus falando nela, né, aqui, então eu consigo ouvir Deus dizendo para mim, dizendo no meu coração, dizendo para mim nesse tempo, nesse dia, no contexto em que eu vivo hoje, na minha família, no meu trabalho, né? Como realmente uma palavra que como a Andressa colocou assim, que quer mudar a minha vida, fazer algo muito além, né, daquilo que eu poderia fazer com as minhas próprias forças e vontades. Não estão falando daquela brincadeira de deixa eu ver o que Deus está falando para mim hoje, é Sim, abrir sim. não, tá? Porque vai que você abre, atira-te do abismo e aí o negócio não vai dar certo. Não é isso que eles estão falando. A palavra viva que age, né? E por isso que é bom sempre pedir o Espírito Santo antes de ler a palavra de Deus. Agora, tá, Drica, eu entendi, a palavra de Deus é o Cristo, é o verbo, é a palavra, mas como é que eu tenho essa intimidade? Porque o que acontece? As pessoas, elas falam assim, como é que eu vou ter essa intimidade que você tem com a palavra? O que eu preciso para entender do jeito que você entende? Então, existe um caminho, existe uma fórmula, né? Para a pessoa ter esse entendimento, essa intimidade com a palavra? Então, para se ter intimidade com a palavra, é preciso que você leia.
que você reze com a palavra. E graças a Deus, né, tivemos muitas inspirações dentro da igreja, e uma delas foi criar um método, um caminho para que as pessoas elas possam ler essa palavra, rezar com essa palavra e também colocá-las na vida, né? Que é um método chamado Lexio Divina, né? Leitura orante da palavra, que é um método muito bom, que assim, eu lembro que quando eu comecei assim a ler, ele me ajudou muito, porque eu falando assim um pouquinho dele rapidamente, ele é assim, você começa com uma leitura simples, aprofundando naquilo que o contexto da Bíblia fala. Então, você vai pegar um evangelho, uma palavra, vai ler ela, tentando se colocar ali no meio, sabe? Tentando se vendo como Jesus... Meditando, né? Vendo como Jesus estava, o contexto, com quem ele estava, toda a situação. Depois, isso meditando a palavra também. E depois você vai trazer para a sua vida. O que Deus quer me falar com isso? E já começar a rezar, porque quando você vai lendo, você vai percebendo que Deus vai te trazendo algum sentimento, um sentimento de arrependimento, um sentimento de louvor, de gratidão, lembrar de um fato, entende? Então, assim, tem um caminho para isso. É muito interessante. Muito bem, vocês fiquem aqui, não saiam daqui, que a gente já volta a conversar, vou dar um recadinho, tá bom? E eu já volto a falar com vocês aqui, ó.